que nos leva das trevas à luz. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui estamos nós outra vez, como fazemos toda semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Semana passada nós falamos sobre a essencialidade do Espírito Santo. Hoje vamos falar mais uma vez a respeito da supremacia de Cristo Jesus. Então estamos tentando falar da Trindade: Espírito Santo, Jesus. Posteriormente falaremos de Deus. E para tanto eu quero ler o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 1, dos versículos 1 até o 10. Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Aplique, Deus, essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado por mais esse momento na tua presença, momento de adoração, em que preparamos o coração para receber tua palavra, uma palavra doutrinária, com vista ao aperfeiçoamento de cada um de nós, teus filhos, trazendo-nos assim a convicção plena e a reiteração da eficiência de Cristo na obra da redenção, para que a cada dia estejamos mais firmes no Senhor. Para a tua glória, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nessa noite iremos falar sobre a supremacia e a suficiência de Cristo, levando em conta que a semana passada falamos da essencialidade do Espírito Santo. É muito importante dizer, irmãos, que o Evangelho hoje é bastante difundido. Todos os lugares mais longínquos, todos os povos, línguas, nações mais distantes do mundo, o Evangelho tem chegado. De alguma forma o Evangelho tem chegado. Até mesmo nos países fechados, na janela 1040, de alguma maneira, o Evangelho tem chegado. E isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Entendemos que Deus é digno de receber louvor e glória por conta desse êxito, desse sucesso na proclamação do Evangelho e, obviamente, por conta da resposta da igreja, da resposta dos crentes, se oferecendo, se entregando para a obra da evangelização. No entanto, irmãos, a minha preocupação é como esse Evangelho tem chegado. Porque quando olhamos para o contexto no nosso país, e vemos também através da internet alguns cultos postados na internet que chegam a nos escandalizar com as suas práticas, nos preocupa em como esse Evangelho tem chegado às pessoas. Tem o Evangelho chegado às pessoas com sua roupa natural,
com a sua roupa original, ou o Evangelho tem chegado às pessoas travestido, não é? Travestido de crendices, de superstições, como se o próprio Jesus e sua obra não fossem suficientes para a redenção e a salvação do homem, não é? O escritor aos Hebreus tem como proposta exatamente essa, nos mostrar a supremacia e a suficiência do Senhor Jesus em tudo com relação à natureza e à origem da sua missão. Essa é a proposta do livro de Hebreus. Por isso ele vai dizer, a qual dos anjos ele disse, tu és meu filho? Jamais ele disse isso, não é? Então, nós precisamos, ou melhor, nós não precisamos, a igreja, os cristãos, os cultos ao Senhor Jesus, dispensa qualquer tipo de prática de crendice, de amuleto, de objeto, tipo chofar, arca, bandeira de Israel, não é? Tem pessoas que, por exemplo, mantêm a Bíblia aberta no Salmo 91, tem pessoas que vivem na prática da quebra da maldição, outros preocupados em guardar o sábado, outros preocupados com a unção sacerdotal, culto a anjos, e a pior de todas, eu diria, são as negociatas, né? Aquela dê uma oferta para Deus, dê uma oferta para a obra, e aí você vai ser abençoado, a Bíblia ungida e coisa dessa natureza. Essa é a nossa preocupação e a nossa proposta é exatamente corrigir eu diria, esses adendos, né, esses acréscimos à mensagem evangélica, quando ela é absolutamente, esses acréscimos são absolutamente desnecessários, porque Jesus realizou uma obra absolutamente eficiente, indispensável, não é? E nós temos que estar exatamente firmados em Cristo, porque Ele é de fato suficiente. Então, a suficiência de Cristo, onde Ele está? Bom, nós vamos apresentar exatamente isso. Onde está a suficiência de Cristo? Em primeiro lugar está no fato de que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Olha o que diz o escritor aos Hebreus no versículo 2. Hebreus 1, 2. Ele vai dizer assim, ó: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem criou o mundo? Deus. Está lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E aqui ele diz que Jesus foi quem fez também o mundo. Tem outro texto que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Eu vou ler para vocês. Colossenses capítulo 1, verso 16. Não é? O texto lá diz assim, ó: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a primeira razão pela qual a sua obra é suficiente é que Ele é Deus, não é? Ele é Deus. João, no seu evangelho, ele vai tentar passar essa verdade também, quando ele vai dizer lá, no princípio, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é Deus. Essa é a primeira razão da sua suficiência. É muito importante que você entenda isso. Ora, a minha relação em Cristo é uma relação direta com Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então,
Se eu já estou tendo uma relação direta com Deus, eu não preciso mais de nenhum tipo de amuleto ou coisa dessa natureza, porque eu já estou me relacionando diretamente com Ele. A segunda verdade, o segundo argumento da sua suficiência é que sua obra é única e eterna. Ou seja, a obra da salvação é única e ela já foi consumada. Lá na crucificação de Cristo, antes dele entregar seu Espírito ao Pai, ele diz exatamente isso: Pai, está tudo consumado. Você não pode fazer nada para ajudar Deus a lhe salvar, porque tudo que necessitava ser feito já foi feito por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler para você versículo 3 do livro de Hebreus, que nós lemos, é o texto básico. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a obra de Cristo, ela é única e eterna. Ela dispensa qualquer tipo de adendo. Não é? Eu não sei por que as pessoas inventam essas coisas. Eu costumo dizer que às vezes o problema dos pregadores, eu não sei, é vergonha de repetir o que está na palavra. Nós temos que repetir. A Bíblia, Deus vai falar em Deuteronômio que o povo tinha que repetir a palavra, estar com ela na cabeça, na mente, no umbral da porta, que era exatamente para cada dia elas ficar firme. Mas às vezes eu acho que com vergonha, eu não sei, ou malandragem, eles começam a inventar. Não é? Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, também tem outro texto que eu vou ler para você, 9, 11 de Hebreus, diz assim, ó: mas indo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, mas nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia! Glória a Deus! Parece que as pessoas às vezes esquecem do que está na Bíblia. Mais uma vez, repito, e começam a inventar. Não é? Mas a palavra é absolutamente infalível e perfeita. E ela registra exatamente todos os feitos de Deus. Para encerrar esse ponto, eu vou citar ainda Hebreus 10, 12. Mais uma vez falando dessa eficiência de Cristo. Diz assim, Hebreus 10, 12: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. O sacrifício é único. Está escrito aqui, ó, não sei o que estou inventando. É único. Não precisamos criar mais nenhum mecanismo na obra da redenção, porque Jesus já fez uma obra absolutamente única e eterna. Se nós pudéssemos fazer qualquer coisa para salvar a nós mesmos, Jesus não teria vindo, Deus não teria enviado seu Filho para passar por tudo quanto passou, levando-se em conta que nós poderíamos fazer alguma coisa. Então, repetindo, a suficiência de Cristo está em que Ele é Deus. Segundo, que a sua obra é única e eterna. Terceira, é que Ele é superior à lei civil, à lei moral, lei cerimonial, lei, todos os tipos de lei, qualquer tipo de ação que está no Antigo Testamento, que está lá, tanto a lei civil como a lei moral,
como a lei cerimonial, nenhuma dessas coisas tem mais influência ou poder na obra da redenção. Tudo isso aí são sombras do futuro. A Bíblia diz, o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que são sombras do bem futuro. Mas as pessoas continuam tentando trazer a lei moral, a lei civil e até a lei cerimonial, tocar chofar, trazer arca, passear com arca no meio do templo. São práticas dos cultos judeus, da lei cerimonial. Então, Cristo é superior a tudo isso aí. Vamos ver o que é que o escritor diz? Hebreus capítulo 8, versículo 10. Vamos lá. Capítulo 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Acabou-se esse negócio de cerimonial. Agora é uma obra, um milagre que opera colocando dentro de nós suas leis e seus princípios. Louvado seja o nome do Senhor. É uma promessa, não é? Tem ainda também Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vou ler para você. 10, 1 de Hebreus. Diz assim, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A lei está dispensada, meu amado irmão. As práticas cerimoniais estão dispensadas. O texto é claro, louvado seja o nome do Senhor. É importante entender isso. A obra de Cristo é superior tanto às leis civis, leis morais, como às leis cerimoniais. Tem ainda um outro texto que eu quero ler para você, está lá em Hebreus 7,19. Hebreus 7,19. Diz assim, ó. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei não consegue aperfeiçoar. Então, irmãos, o que nós queremos enfatizar é exatamente isso. Ele é superior a tudo que está lá no passado. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos trazer, resgatar nenhum tipo de prática judaica, nenhum tipo de cerimonial, porque o sacrifício de Cristo é superior. Por fim, meus amados irmãos, a suficiência de Cristo está também em seu sacerdócio que é eterno. Não é? O seu sacerdócio é eterno. O próprio escritor vai dizer, não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O sacerdote agora, o seu sacerdote agora tem que ser você mesmo. Você precisa entender isso. Porque o sumo sacerdote, Jesus, já fez o que era necessário para a sua salvação. Vamos ler os textos bíblicos. Hebreus 2,17. Vamos lá. Hebreus 2,17 diz assim, ó. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sacerdócio de Cristo é eterno. Então, o seu efeito é eterno. Ele não foi um sacrifício de você hoje e amanhã tem que fazer de novo com seus pecados. O sacrifício de Cristo é eterno e tem valor eterno. Vamos ler mais um texto bíblico, Hebreus 3:1. Hebreus 3:1.
note que todo o assunto está sendo baseado no livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus escreve exatamente para defender essa tese da suficiência de Cristo. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o sumo sacerdote de nossa confissão. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4, 14 e 15, vamos lá. Hebreus 4, 14, diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você tem que chegar ao trono da graça pelo sumo sacerdote. Você não tem que fazer nenhum tipo de sacrifício mais. Cristo já fez. Seu sacerdócio é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, iremos ler Hebreus 5, de 1 a 10. Eu não vou, se der para ler todo, eu vou ler. Senão, vou ler alguma parte. Hebreus 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei, como também diz, no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é eterno. Então, vamos recapitular. A suficiência de Cristo está em que Ele é Deus, está em que a sua obra da redenção é única e eterna, está em que Ele é superior a qualquer tipo de lei e cerimonial, e está em que o seu sacerdócio é eterno. De modo, meus amados irmãos, que a minha preocupação é como esse evangelho tem chegado às pessoas. Essa é a nossa preocupação. Que vai recheado de crendice, travestido de um evangelho, às vezes humanista, com práticas cerimoniais, com toque de chofar, com passeio de arcas e etc. O que eu quero dizer a você nessa noite é a seguinte: crendice não gera fé genuína. Crendice não muda caráter. Crendice não transforma o homem em nova criatura. Enfim, e é absolutamente ineficiente para a obra da redenção. Mas Cristo, Ele realiza uma obra eterna. Dois, a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém os tomará da minha mão. Apegue-se a cada dia mais em Cristo, confie na sua palavra, confie na obra que Ele realizou na sua vida, tenha Ele como seu sumo sacerdote e use buscá-lo sempre. Mesmo quando você tropeçar, busque-o, porque Ele é o seu sumo sacerdote e o sacrifício dele é eterno. E o Senhor assim me abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra a respeito do Senhor Jesus Cristo, que faz nos entender que Ele de fato é suficiente para a obra da redenção que o Senhor nos ofertou. Ajude-nos a afirmarmos a cada dia e a termos uma mente sadia para não darmos ouvido às crendices e às mentiras do inimigo,
mas ficarmos firmes entendendo que a obra de Cristo é absolutamente suficiente para a salvação da nossa vida. Muito obrigado, é o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.